Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante. Vou falar sobre a destruição do Vaticano e aonde vai ser o próximo reinado do papado, né? Para iniciar o nosso tema de hoje, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse 17, o verso 16 e 17. Diz assim: os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e o farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e as consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizasse os seus pensamentos e executasse a uma e dê à besta o reino que eles possuem, que se cumpram as palavras de Deus. Aqui está falando que os 10 chifres que viste e a besta odiarão a meretriz, né? Agora eu pergunto para você, quem é a besta? Nós sabemos que a besta é quem? O catolicismo. E quem é a meretriz que está falando aqui? Meretriz é a igreja católica, né? Então está falando que os 10 chifres que viste, que são os 10 reinos, os 10 países mais fortes, né? Os 10 chifres que viste e a besta, estes odiarão a meretriz e farão devastada e despojada, e lhe comerão suas carnes, e as consumirá no fogo. Ou seja, a besta, juntamente com 10 reis, né, vai destruir a meretriz. Quem é a besta? O catolicismo, representado pelo papado, né, que agora representa o Papa Francisco, né. Vão destruir a meretriz, que é a igreja católica, né. Então, isso aqui é uma profecia muito importante. A primeira vez que eu vi essa profecia, eu não entendi nada, né? Mas aqui está falando, né, que a meretriz vai ser destruída pela besta, né? Agora a gente se pergunta como isso vai acontecer. Se a meretriz é a igreja católica e a besta é o papado, como pode acontecer? Não é tudo a mesma coisa? Não é tudo a mesma coisa, né? Mas isso vai acontecer. Para continuar o assunto, vamos lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e o verso 3 e 4, diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de sentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, né? Então aqui a palavra de Deus está falando que ninguém pode nos enganar, porque antes que aconteça isso, né, se revele o homem do pecado, o filho da perdição. Então quando isso vai acontecer, né? Isso vai acontecer quando a besta reassumir novamente o seu poder, né? Que no decreto dominical. Quando sair o decreto dominical, aí a besta vai se revelar, né? Que para nós que já entendemos a profecia, já está revelado, né? O 8º rei é a besta, né? A Bíblia diz lá em Apocalipse 17 que o 8º rei é a besta, né? E o 8º rei é o Papa Francisco. Mas ele vai se revelar para todas as nações quando colocar o decreto dominical, né? Então aqui, ó, e chama a atenção que fala assim, ó: filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus e o objeto de culto, de sorte que se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Agora eu pergunto para você, o Vaticano é templo de Deus? Não. Roma nunca foi o templo de Deus. Roma é o templo do paganismo, né? Aonde está o templo de Deus? Está em Israel, em Jerusalém. Então aqui está falando, está bem explicado, né? Que o homem do pecado vai ser revelado, né? E vai sentar-se no templo de Deus querendo parecer Deus, né? Isso aqui é uma prova, combinou com Apocalipse 17, né? Que diz que os 10 chifres odiarão a meretriz juntamente com a besta, né? E destruirão. E aqui fala que o homem do pecado, filho da perdição, vai se sentar no templo de Deus querendo parecer Deus, né? Nós sabemos que o homem do pecado agora ele não está no templo de Deus. Ele está no Vaticano e lá não é templo de Deus. Lá é o paganismo puro, né? Lá é o romanismo, não é o templo de Deus. Então, vamos continuar lá em Daniel, o verso 11, e o Daniel, capítulo 11, o verso 45. Plantará as tendas de seu palácio
entre os mares e os montes e o monte glorioso e santo, mas chegará o seu fim e não terá que o ajude, né? Aqui está falando que nessa época, né, quando o Papa sentar o seu palácio no Monte Glorioso, que é na mesma coisa da Terra Santa, né, em Jerusalém, né, aí vai chegar o fim dele, né? E não vai ter quem o ajude, né? Então todos esses versos estão aqui de acordo com o outro. A gente está vendo mesmo que vai ter, o Papa vai destruir o Vaticano e vai sentar no Monte Santo, né? Vai ir para Jerusalém. Eu vou ler agora o 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e o verso 8, diz assim: então será, de fato, revelado o único a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela a manifestação de seu poder, né? Então aqui está falando, sabe o quê? Que então será de fato revelado o ímpio. Nessa época vai ser revelado o ímpio, né? Que é o Papa Francisco, né? Estamos no período dele agora, né? E a quem o Senhor Jesus vai destruir com o sopro de sua boca, né? Então nós estamos no fim, já está tudo se cumprindo, né? Ou seja, esse Papa é o último Papa da história da Terra, né? E em breve vai acontecer isso, né? Ele juntamente com os 10 reis, que são as 10 maiores nações, né? Vão se unirem, né? E destruir a meretriz, que é o Vaticano, né? Destruir o Vaticano e vai fazer o seu trono lá na Cidade Santa, a Jerusalém, né? Para cumprir o que a palavra de Deus diz. Então, quando isso acontecer, você já sabe que está escrito, que realmente isso é profético, né? E não é de se assustar. Eu não sei o que eles vão inventarem para poder fazer isso. Com certeza eles não vão dizer que eles vão destruir porque quer. Talvez pode inventar algum terrorismo, alguma coisa, para dizer que não foi eles que destruíram o Vaticano. Mas com certeza, aqui está falando que são os 10 reis, juntamente com a besta. Vai vir deles mesmo a destruição, vai vir do Papa Francisco com as 10 maiores nações, né? Então, não vai ser atentado a um terrorista. Quando vocês veem isso no jornal, que o Vaticano foi destruído por um terrorista, alguma coisa, já sabe que não é verdade. É profético, né? E a própria besta está destruindo a meretriz. Deus nos abençoe. Amém. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela, com a sua carne, e queimarão o resto no fogo. Os 10 reis farão isso porque Deus colocou no coração deles o desejo de fazerem o que Ele quer. Entre si concordarão em entregar. Fazer de Jerusalém a capital mundial das 3 religiões monoteístas. E todo o cenário mundial hoje está por um fio em torno, inclusive, de Jerusalém. Los invito a retornar hacia Jerusalén y a reconstruir el templo del Señor. Invito a retornar hacia Jerusalén y a reconstruir el templo del Señor. Invito a retornar hacia Jerusalén y a reconstruir el templo del Señor. Estas palabras de la primera lectura nos consuelan y nos llaman a reconstruir el templo de Dios en un significado particular para cada uno de nosotros.